Damas e cavalheiros, bem-vindos novamente ao TechLee. Hoje nós trouxemos uma proposta diferente aí de landing page. Queremos colocar aí uma proposta de competição entre dois produtos similares, que no caso são smartphones. Hoje a gente trouxe essa proposta de landing page aí, fazendo a competição entre o iPhone 13 e o Samsung Galaxy Z Flip. Dois excelentes celulares que você pode aí adquirir nessa landing page fictícia, claro, e que você mesmo pode construir. Antes de apresentar a landing page para vocês, eu quero dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pela nossa parceiríssima Cubus Academy e eu já vou falar mais para vocês daqui por diante no vídeo, hein? Agora mostrando aqui a landing page, você vai ver que ela tem um efeito super bacana de hover aqui. Então, de acordo com onde você passa o mouse, você consegue ampliar a imagem do produto, tanto para a direita quanto para a esquerda. E uma ampliação aí toda bonita, tem um botão também com um hover bacana. E você vai ver aqui que no link do botão, você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei, é claro, o link do GitHub, onde vai estar disponível esse código completo. Enfim, chega de falar, vamos direto para o código, que é o que importa. Muito bem, vamos lá, já estou aqui com o Visual Studio Code aberto, que é o nosso editor favorito. Não sei se é o seu, mas pelo menos o meu é com toda certeza. E eu já aproveitei e entrei aqui na pasta onde estão acomodados todos os projetos do repositório 100 dias de evolução dev, que é também onde vai ficar salvo o projeto que a gente vai construir hoje. Por isso que eu digo e repito para você, se você quiser ter acesso ao código completo também, vai lá no GitHub, já aproveita, se quiser fazer um fork, fica à vontade, e constrói o seu projeto paralelo junto comigo. E o legal é que você pode personalizar, em vez de fazer uma troca entre Apple e Samsung, você pode colocar outros produtos, quem sabe aí um Xbox com o PlayStation 5, ou Todd versus Nescau, enfim, fica aí a seu critério e coloca a sua criatividade para trabalhar. A primeira coisa aqui que eu vou fazer é criar uma pasta onde a gente vai acomodar todos os nossos arquivos, então eu vou colocar um nome genérico aqui, landing page. Dentro dessa pasta, eu vou colocar os arquivos de index.html. Vou criar também o outro que é o style.css, que vai estilizar a nossa página. E por último, eu vou colocar aqui o script.js, que é o que vai dar função para o hover dentro da nossa página também. Feito isso, agora eu vou fechar aqui todas essas outras, não vamos precisar no momento. Aqui no HTML5 a gente vai começar já fazendo o cabeçalho. E para não escrever todos aqueles códigos um por um, a gente já pode colocar aqui inicial HTML5, que já vai dar todo o cabeçalhozinho pronto ali pra gente, com as informações de Meta Viewport, Content Widget Device, que ele vai fazer uma adaptação, já tem um título, o head, o body, a gente só vai incluir as coisas que a gente precisa aqui dentro dessa estrutura inicial. Mas antes de começar a fazer alterações nesse arquivo, eu já vou aproveitar e vou abrir aqui a nossa landing page, que ainda está aí começando a nascer, pra gente e visualizando todas as alterações que a gente for fazendo. Para isso, se você já acompanha os projetos aqui do canal, você sabe que eu uso uma extensão chamada Live Server. E aí, quando eu clico aqui com o botão direito em cima dela, me dá essa opção de Open with Live Server, que vai abrir automaticamente aqui para mim direto no browser. Se você não tem, aproveita, já instala aí no seu VS Code, é gratuito, é uma extensão muito útil e ela faz com que o projeto se atualize automático toda vez que você dá um Ctrl S aí, ou seja, que você salva o seu arquivo, automaticamente ele já reflete o resultado no browser. E o melhor ainda é se você colocar o salvamento automático direto aí no VS Code, fica ainda mais prático porque você nem precisa dar um Ctrl S. É toda alteração que você fizer, ele automaticamente já vai refletir no browser. Então eu vou clicar aqui e vou abrir no browser. Muito bem, já fiz aqui o split da minha tela para ficar otimizada aí a nossa visualização. Então, como é uma landing page, né, que já é dividida em dois, eu preferi deixar desse modo aqui. Talvez, pode ser que mais para frente eu altere, mas que assim a gente consegue ver
os dois lados, tanto o esquerdo quanto o direito, que vai estar aí presente o iPhone e a Samsung aqui desse lado. Primeira coisa que eu vou fazer também, deixa eu aproveitar e fechar essa abinha aqui no VS Code, assim a gente ganha espaço. E eu vou começar alterando aqui o título da nossa página. Em vez de Document, vou colocar aqui, vou colocar iPhone, em minúsculo, né? iPhone 13 versus Samsung Galaxy Z Flip. Isso já refletiu automático aqui em cima. Certo. Agora, dentro de body, a gente vai dar um tab aqui e aí a gente vai criar uma div com o nome de container. Então, a gente vem aqui, div, class, container. Vou fechar aqui. E dentro dessa div, a gente vai criar mais duas divs que vão fazer aí o papel do lado esquerdo e do lado direito. Então, mais uma div. Class. Essa aqui a gente vai chamar de split left. Vamos fechar. Dentro dessa div, a gente vai colocar aí um H1, que é o que vai dar título para o lado esquerdo. H1. E entre o H1, a gente vai colocar aí o título do caso do iPhone 13. Agora, aqui embaixo de H1, eu vou inserir um A, né, href, onde a gente vai colocar aí um botão, vai fazer o papel do nosso botão depois, que vai fazer aquela função de comprar. Então, vamos lá. Href. Se você não quiser colocar link nenhum, você pode simplesmente colocar aqui essa hashtag, como muitos chamam de jogo da velha, que vai ficar um botão sem função. Como eu sempre gosto de dar função, porque eu sei que vocês vão utilizar esse projeto depois, eu vou colocar aqui o GitHub, o link do meu GitHub. Mas você pode substituir por outro link também, se você preferir. Vamos colocar aí uma classe para esse botão. Vou colocar aqui como btn. Vamos fechar aqui. Entre esse A, eu vou colocar aí um comprar. Uma chamada para ação, literalmente. Bom, nós temos aí, você já está conseguindo ver o resultado aqui. Agora a gente precisa replicar isso, que vai fazer o papel do lado direito, ou seja, o lado right. Então eu vou só copiar aqui essa primeira parte. Aliás, não vou pegar container, vou só copiar essa primeira parte aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aí eu vou alterar aqui embaixo para, em vez de split left, right. Em vez de iPhone 13, eu vou colocar aqui, no caso, eu peguei os últimos lançamentos, os últimos não, né? Os próximos lançamentos de ambas as marcas. Então eu coloquei aqui um Samsung Galaxy Z Flip. Escrevi aqui, Samsung Galaxy Z Flip, que é um celular aí inédito, um smartphone, né? Até errado falar celular, mas é um smartphone aí bem curioso, que ele dá para dobrar. Não sei se vocês teriam desse aí. Me contem aí nos comentários se vocês teriam um celular desse que dobra, se você ficaria meio arisco aí de comprar um desses ou não. Eu, particularmente, sempre usei Android, porque, claro, né, eu achava ele aí convencional para as minhas necessidades, mas esse ano eu troquei para um iPhone e, enfim, estou testando aí o sistema operacional. Até agora eu estou gostando muito. Então me conta aí nos comentários. Você tem Android? Você tem iOS? Qual que você prefere dos dois? iOS, no caso, né? Nosso iPhone. Me conta aí qual que você prefere dos dois. E continuando, nós colocamos aqui, né? Já tá certo o botão de comprar. Mantive o mesmo link do GitHub, porque não tem por que alterar. E é basicamente isso. Você já tá vendo o reflexo aqui no nosso browser como que funciona, certo? Então vamos avançar. Muito bem, você já está vendo aqui que nós temos inclusive os hiperlinks funcionando. Eu vou só clicar para ver se está ok. Funcionando perfeito, eu vou voltar aqui e clicar aqui também, funcionando perfeito. Então já está redirecionando para as páginas que eu quero. No caso, para a única página. Depois aqui da última div, que é a div container, eu vou acrescentar a tag que chama, no caso, o nosso JavaScript. Então eu venho aqui, coloco o script, src, sinal de igual, aí eu abro aspas e coloco o nome do nosso arquivo script, que no caso é script.js, fecho aspas, fecho aqui a tag e aí eu venho e fecho aqui também
/script, fechamos. Tudo bem até aqui? Agora, por último, eu vou acrescentar aqui, se você quiser, você não precisa essencialmente colocar essa parte, tá? Mas eu vou acrescentar porque eu estou usando duas imagens que foram recolhidas aí dos sites Everything Apple Pro e New Samsung. Então, é meu dever colocar aqui os direitos da imagem. Então, eu venho aqui, coloco... aliás, vou abrir aqui a tag footer. A tag footer é o que faz o rodapé de uma página. E aqui dentro eu vou colocar aqui imagem, 2 pontos, reprodução. E aí eu vou colocar aqui uma barra, porque nós temos aí, no caso, imagens vindas de 2 sites. Vou colocar aqui dois R's não. Everything Apple Pro e News Samsung. Maravilha. Fechamos aqui. Acredito que por hora seja o suficiente no HTML. Talvez a gente volte aqui para fazer um ajuste de algo que a gente queira. Deixa eu só ajustar aqui. Não é 5, é Samsung Galaxy Z Flip. Muito bem, então vamos partir aí para o nosso arquivo CSS. Então eu vou voltar aqui na nossa aba. Vou abrir o arquivo style.css e vou aproveitar e vou já minimizar novamente, porque a gente vai trabalhar só com style CSS por enquanto. Você vai reparar que nesse projeto aqui, a maior parte do código que a gente vai escrever vai envolver essencialmente a CSS, porque é ele que vai estilizar, ele que vai deixar a página ali com as imagens bonitas, é nele que a gente vai arrumar as fontes, que a gente vai colocar um filtro sobre as imagens, enfim. Então, a maior parte do código vai ser feita de CSS. Então, antes da gente começar aqui nessa parte do CSS, eu quero falar para vocês sobre a nossa parceira e que está patrocinando esse vídeo, a Cubus Academy. E se você já acompanha o TechLee por um tempo, você já sabe que eu só recomendo aquilo que eu realmente conheço, que eu já testei e aprovei e que eu literalmente assino embaixo, o que é o caso, claro, da Cubus Academy. Inclusive, já fiz curso com eles, hein? Vou mostrar para vocês. A Cubus Academy, caso você não conheça, é uma edtech, ou seja, uma escola de tecnologia que nasceu na Bahia, mas hoje já ensina milhares de alunos aí pelo Brasil e pelo mundo, inclusive com parcerias renomadíssimas como o Nubank, como o iFood. E eu vou mostrar aqui para vocês, hein? Nos cursos do portfólio deles, eles têm aí uma variedade incrível aí, como eu disse, Nubank, iFood, bolsas de estudo, desenvolvimento de software, e não é só sobre desenvolvimento de software, hein? Eles têm também cursos de design UX UI, Flutter, Product Management e uma infinidade de cursos aqui dentro. Além disso, eles contam com sucesso compartilhado. Essa parte aqui eu acho muito importante, principalmente para você que não tem condições financeiras de arcar aí com um investimento para transicionar de carreira ou para iniciar sua carreira. Você pode começar a estudar agora e somente pagar não só quando terminar o curso, mas quando você conseguir um emprego que remunere você. Então, essa aqui é uma super parceria aí oferecida pela Cubus Academy. Além de todas essas facilidades, eles também têm um blog recheado aí de muitas informações e eles têm também materiais gratuitos que você pode ter acesso. É só você preencher aqui, deixa eu aceitar, é só você preencher aqui com os materiais gratuitos, preencher o seu e-mail e aí você vai ter vários tipos de e-book falando sobre transição de carreira, sobre desenvolvimento de software. E tem várias também outros materiais de mercado de tecnologia em 2021, webséries de soft skills, ou seja, é um pacote completo mesmo. Aproveita e já segue eles nas redes sociais, hein? Muito bem, damas e cavalheiros, agora vamos seguir aqui com a estilização da nossa página, porque por enquanto o que a gente tem são 2 títulos, 2 botões de compra e aí o nosso rodapé totalmente sem nenhuma estilização, nenhuma configuração. E é o que a gente vai começar a fazer agora. E para iniciar, eu já vou inserir aqui uma fonte, aliás, 2 fontes diferentes. Então, eu vou entrar aqui no site do Google Fonts, Google Browser Fonts. E caso você não conheça, aqui é onde a gente consegue escolher fontes diferentes para os nossos projetos. Então, todas essas aqui estão disponíveis para você utilizar não só nesse projeto, como em qualquer outro.
Basta você seguir esse passo a passo que eu vou fazer aqui agora. Para esse projeto em específico, eu vou usar duas fontes. A primeira deles é a Arimo, essa aqui que eu já pesquisei e apareceu. E você vai notar que tem diversos tamanhos e pesos de fontes, da mesma fonte, aliás. Dessa Arimo aqui nós temos a Regular 400, Regular 401 levemente itálico e assim por diante. Eu vou usar, nesse caso, a Arimo 700, que é a Bold aqui, a mais pesada de todas antes de itálico. Clico aqui em Select this Style, e aí, para eu verificar que ela realmente foi selecionada, já dá para ver aqui no botão, mas eu posso vir aqui, ver famílias selecionadas, e eu venho aqui também, ó, já vi que tem Arimo Bold 700 e que já está aqui sim selecionada. Como se eu fosse utilizar só uma fonte, eu viria aqui, clicaria em Import, e já utilizaria esse código. Como a gente vai utilizar duas fontes, eu vou voltar aqui no Google Fonts, já está pré-selecionado, agora eu vou escolher a outra fonte que eu vou utilizar, que no caso é a Library Franklin. Já apareceu aqui, ó. Vou selecionar ela. E nesse caso, eu vou usar essa fonte aqui, que é bem levinha, para um único caso, que é para aquele footer, aquelas letrinhas pequenas que vão ficar lá embaixo, falando de onde são as imagens. Então, vou pegar a fonte mais leve que tem mesmo, no caso essa FIN aqui, 100, e vou selecionar ela também. Agora, já selecionamos nossas duas fontes e vamos levar para o nosso arquivo CSS. Você viu que eu cliquei aqui em vez de link, eu cliquei em Import. Eu vou utilizar este código aqui, lembrando que eu não preciso copiar style, porque já vai estar dentro, a gente já vai colocar dentro do arquivo CSS. Caso você fosse utilizar direto no seu arquivo HTML, aí sim a gente teria que copiar tudo o que está aqui. Como não é o nosso caso, só vou aqui copiar, vou vir aqui no nosso arquivo CSS e colar. Basicamente é isso. E daqui a pouco você vai ver que a gente vai utilizar uma outra parte do código que está aqui, que no caso é essa font family aqui, ó. Mas a gente já volta para isso, tá? Por enquanto, vamos deixar assim. Muito bem, agora eu vou começar a colocar nossa configuração inicial aqui. Eu vou colocar um box sizing para início de conversa. Box sizing. E nesse caso eu vou usar um border box mesmo. Agora eu vou para o body e vou colocar já a font family. Lembra que eu falei que a gente ia utilizar a segunda parte daquele arquivo do Google Fonts? Arquivo não, né? Do código do Google Fonts. Embaixo desse box de onde a gente copiou aí o import, eu vou vir aqui embaixo e vou copiar esse font family Arimo sans serif, dou um Ctrl C, venho aqui no body e você vai ver aqui, dou um Ctrl V e vai refletir automaticamente. Não refletiu automaticamente, damas e cavalheiros, a gente não colocou a tag do style CSS. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar, deixe-me ver, vou colocar aqui embaixo de viewport o nosso link para o CSS, porque senão nunca realmente veríamos nenhuma diferença no nosso arquivo, damas e cavalheiros. Vou colocar aqui rel, a gente vai colocar style sheet, fecha aspas, vou fazer aqui uma referência com... Opa, vou colocar um espaço aqui embaixo, aqui atrás. href, espaço, e vou colocar o nome do nosso arquivo, que é style.css. Opa, CSS. E isso. E aí eu fecho aqui o nosso style. Faltou só uma barra, fecho o style e pronto. Você já viu aqui que automaticamente já refletiu no nosso body. Então, nós temos aqui uma fonte distinta. Posso já fechar esse arquivo HTML, nós não vamos precisar, pelo menos por enquanto. E aí, vamos seguir aqui com a configuração do body. E prosseguindo aqui, nós vamos colocar o height, no caso, height. E vamos colocar aqui com 100 VH. Vamos colocar também um overflow aqui nessa página. Overflow, nós vamos colocar como hidden. E vamos colocar também uma margem de 0. Agora nós vamos colocar aqui a configuração do nosso H1, ou seja, dos dois títulos, tanto do iPhone 13 quanto do Samsung Galaxy Z Flip. Abrimos aqui a tag do H1. Deixa eu rolar aqui e scrollar um pouquinho para ficar mais fácil para você enxergar. E dentro do H1, eu vou colocar aí o tamanho da fonte, font size,
size. Vamos colocar aí o 4 rem. Pronto, você já viu aí que mudou o tamanho da nossa fonte. Nós vamos colocar a cor como uma cor branca. Vou colocar branco, você pode personalizar, como eu sempre digo. Você pode colocar a cor que você preferir. Então, vou colocar aqui cor, no caso um código hexadecimal, que é FFF. Vou contar uma curiosidade para vocês que eu descobri há pouco tempo e eu aprendi com um dos Techly Friends. Antes eu sempre usava fonte, eu colocava aqui um hexadecimal composto por 6 dígitos, né? Tanto é uma variação de letras e números. Eu sempre, quando eu ia colocar preto ou ia colocar branco, eu colocaria sempre os 6 dígitos. Então, FFF 6 vezes, ou então 000 6 vezes, e assim por diante. E aí alguém me ensinou assim, eu não lembro de quem é a pessoa, mas quem me ensinou sabe, um abraço para você, me disse que eu poderia utilizar somente 3 dígitos, então no caso o FFF já é mais do que o suficiente. Você viu que o nosso título desapareceu, mas é por enquanto, daqui a pouco ele volta aí com a gente. Por enquanto, eu vou deixar o nosso título como F0, aliás, colocar o nosso título aqui como hashtag, eu vou manter ele preto para que vocês consigam ir visualizando as alterações. No final a gente volta aqui e coloca branco. Position, vou colocar também como absolute. E aí já viu que subiu um título em cima do outro, mas não se preocupe, a gente vai colocar aqui umas outras configurações de left. Um transform. E aí aqui a gente vai utilizar nesse transform um translate x para menos 50%. Então, vem aqui, menos 50%. Por último, eu vou colocar aqui um white space no wrap, já é essa segunda opção. Agora, a gente vai começar a configurar o nosso botão, que no caso, esses dois indivíduos que estão aqui no cantinho. Vou puxar nossa tela um pouquinho mais para cima, já para a gente ter um pouco de mais visibilidade. Vou colocar aqui a classe btn. Vamos abrir essa classe e vamos começar a configuração. Position, vamos colocar também como absolute. Opa, absolute. Vamos colocar um border radius, eu sempre gosto de colocar border radius, eu acho que fica muito mais amigável qualquer botão que tem um border radius aí, de 50 pixels. Não se preocupe, daqui a pouco esse btn aí já vai aparecer. Nós vamos colocar também um display flex. Display flex. Vamos colocar um alinhamento de itens com align itens. Não, content não. Itens. Vamos colocar ele como center. Em seguida, a gente vai colocar um justify content. E esse Justify Content vai ser essa segunda opção aqui de Center. Feito isso, a gente vai colocar também, no caso, o Left e o Top da mesma forma como a gente fez com H1. Left, 50% e o Top de 60%. Vamos também colocar um Transform para esses dois elementos. Transform. E o transform também vai ser translate x menos 50%. Esse text decoration, nós vamos... Opa, acabei selecionando um que eu não quero, é só decoration. Nós vamos colocar como no one. Perfeito. Já viu aqui que no botão de compra saiu a barrinha que estava embaixo, ou seja, a barrinha de hiperlink. Quando a gente coloca esse text decoration, ele já automaticamente tira aquela barrinha de hiperlink. Eu vou colocar uma cor aqui qualquer, só para a gente conseguir visualizar, como também essa cor corresponde a branco, e para não ficar difícil da gente visualizar, vou colocar por enquanto essa cor Blue Violet. Depois a gente troca. Border. Vamos colocar aqui uma border... Let me see. Vamos colocar uma borda. Também vou colocar Blue Violet. E depois, novamente, a gente troca. E eu vou colocar aqui como sólida, ou seja, solid, com uma equivalência de 0.2 rem, no caso, o tamanho.
E vamos colocar aqui o font size. Você já tá vendo que tá ficando bonitinho o nosso botão, né? O botão já está aqui, como eu disse, o border radius, essa voltinha aqui do botão que deixa ele mais amigável, em vez de deixar quadrado, pontudo. É claro que isso é válido para algumas situações. Às vezes o design da página pede um botão mais arrojado, mais pontiagudo. Não é esse caso. Esse caso aqui é um botão de compra simples, então eu prefiro sim colocar um border radius. Vamos lá, seguindo, depois de border, a gente vai colocar o tamanho da fonte, que é font size. Aqui eu vou colocar 1.3 rem. Seguindo adiante, eu vou colocar aqui também o peso da fonte. Então, nós temos o font weight. Opa, eu estou aqui. Weight. Muito bem. O peso dessa fonte aqui a gente pode colocar como bold mesmo, ou seja, negrito. Abaixo a gente vai colocar também um text transform. E nesse caso a gente vai colocar como uppercase. Ou seja, independente se eu tivesse escrito com letra maiúscula ou letra minúscula, essa função aqui dentro do CSS vai transformar tudo para letra maiúsculas. Vamos colocar o width de 15 rem. E, por último, nós vamos colocar aqui o padding. 2 pontos. Esse padding vai ter 1.5 rem. Bonitinho o nosso botão, né? E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas a gente tinha 2 botões antes da configuração e agora a gente só tem um. Exatamente. É porque tá um em cima do outro. E é assim que a gente começar a configurar os lados esquerdo e direito, você vai ver essa diferença. E aí vai aparecer os 2 botões. Então, vem aqui, coloco o container, abro as chaves e vamos colocar aí, primeira coisa de tudo, position. Esse position vai ser relative, ou seja, relativo. Relative. Perfeito. Agora a gente também vai colocar o width e o height. Os dois vão ser de 100%. Width é 100%. E o height também de 100%. Em seguida, a gente vai colocar um background color. Então, vai valer aqui aquela regrinha que eu tinha falado para você. Opa, background. Tracinho. Color. Como eu dizia, vai valer aqui aquela regra que eu digo para vocês também no caso do 333, eu só preciso dos 3 primeiros dígitos para eu colocar aqui uma cor, nesse caso é um cinza, essencialmente é cinza. Então, já refletiu ali no nosso background da página. Então, vamos seguir agora e colocar aqui o nosso split. Então, mais uma vez, deixa eu dar um scroll aqui, deixar o split na parte superior para ficar mais fácil de você visualizar e seguir para o split. Vamos abrir aqui as chaves do split, vou colocar aqui também um position para início de conversa, absolute da mesma forma como fiz nos demais. Vou colocar um width de 50%, porque é o que vai equivaler a cada um dos lados. Vamos colocar também o height, nesse caso é 100%. Vamos colocar também o overflow de hiding. Overflow. Vamos seguir também e já vamos começar a configurar o split left e o split right. Então, venho aqui, split, split ponto left. Então, eu vou colocar aqui o left. O background, aí que vem uma observação. A gente vai inserir o background aqui direto no CSS. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui background. Dois pontos. E aí, eu vou inserir uma URL que vai chamar o nosso arquivo, os 2 arquivos com as imagens que a gente tem.
No caso, como eu dizia, o meu arquivo se chama iPhone.png. E o meu outro arquivo eu já configuro aqui, porque eu vou acabar utilizando esse mesmo código do split left. Então, eu vou só copiar e colar. Deixa eu finalizar esse aqui. Então, eu coloco background, esse background repeat. É porque eu não quero que se repita a imagem, que o próprio CSS se encarregue de replicar a imagem quantas vezes for necessário para preencher aquele espaço. Então, esse background repeat é o que vai configurar isso para acontecer ou não. No meu caso, eu não quero que se repita, então eu vou colocar no repeat. E o background size eu vou colocar como cover. Então, ou seja, o tamanho desse background, como que eu prefiro? Eu vou colocar ele que eu prefiro que ele faça toda a cobertura do espaço onde ele está disponível. Size. E insiro aqui cover. Aqui, você está vendo que ficou alaranjado, é porque ficou faltando um ponto e vírgula. Agora está resolvido, vou colocar um ponto e vírgula aqui no final também. Deixa eu só voltar aqui, porque na pasta inicial eu não tinha colocado os arquivos aqui. Eu já vou colocar e já volto, você vai ver a diferença. Prontinho, já inseri aqui os dois arquivos, no caso as duas imagens .png, no caso iPhone.png, Samsung.png, é o que a gente vai utilizar do lado esquerdo e direito desse projeto aqui. E se você reparar, eu notei que, como eu já inseri aqui o split com o iPhone PNG, ele já devia ter aparecido aqui. Aliás, só voltando aqui um pouquinho, quando você for colocar essas imagens, precisa estar dentro da página do arquivo, aliás, dentro da pasta da página com todos os outros arquivos para funcionar. Senão, você não vai conseguir fazer funcionar. A observação que eu fiz aqui foi que não estava aparecendo, e aí eu já notei que eu coloquei aqui, em vez de split, eu coloquei split. Tô indo na digitação aqui, mas se eu colocar split, pontinho, já apareceu aqui a imagem do iPhone 13. E aí, você viu também que os títulos estão aqui encavalados um em cima do outro, mas a gente já vai ajustar isso. Agora que a gente já fez o lado esquerdo, a gente vai repetir praticamente esse mesmo código aqui para o lado direito. A única diferença, então, eu só vou copiar e colar. A única diferença que eu vou fazer é alterar aqui de left para right, que é direito em inglês. E o background aqui, eu vou colocar como, em vez de iPhone, eu vou colocar como Samsung. Opa, selecionei tudo, não, só aqui. Samsung. Você viu aqui que ele acabou substituindo a imagem do iPhone. Por quê? Porque aqui em left não tem que ser, tá começando em 0. Eu tenho que colocar aqui right. E aí, só com T. E aí você já vai ver que splitou a nossa tela e a nossa página já está começando a ficar bonitona aí com a forma que a gente realmente quer. Agora que a gente já tem a nossa tela splitada, né, entre iPhone e Samsung, está até cortado aqui o nome de Samsung, mas daqui a pouco você vai ver que isso vai se resolver. Por enquanto, a gente quer agora criar aí uma espécie de filtro que dá aquela nuance de cor em cima das duas imagens. Então, eu vou começar fazendo isso pelo lado esquerdo. Então, eu venho aqui, crio uma nova, vou copiar aqui a classe split ponto left, vou colocar aqui 2 pontos 2 vezes e before, abro as chaves. Aqui eu vou colocar aqui conteúdo, content, 2 pontos, eu só vou abrir aspas e deixar ele vazio por enquanto. Position, vou colocar como absolute. Vou colocar também o width e o height de 100%, os dois. Então, eu posso até vir aqui e copiar essa parte aqui. E vou colocar também, daqui a pouco eu já coloco o background color. Aqui você pode escolher uma cor, que for da sua preferência. Mas aqui vou dar uma breve dica para você que vai ser utilizado não só nesse projeto, mas que também vai te ajudar em projetos futuros. Você vai reparar que algumas vezes a gente vai, no CSS, precisar usar a mesma informação em diversos lugares. Seja uma cor,
seja um tempo, seja uma localização. A gente vai criar espécies de variáveis dentro do CSS que vão guardar informações e aí a gente só coloca essa variável direto aqui ou em qualquer outro lugar que a gente vai precisar. Nesse caso, eu vou voltar aqui no início do arquivo, embaixo de import, e vou criar um lugar que se chama root. Esse root vai acumular a nossa raiz com essas informações que eu quero que elas vão sempre se repetir aí no nosso arquivo. Então, eu venho aqui em root e eu já vou aproveitar e vou colocar aqui, vou configurar aquela variável que a gente vai utilizar. No caso, left bg de background. Isso aqui é um nome que eu estou criando para essa espécie de variável. Como eu disse, você pode nomear da forma como você preferir. Color, 2 pontos. E aqui eu posso colocar já o hexadecimal ou RGB, a cor que eu vou querer utilizar. Nesse caso, eu quero fazer uma diferenciação entre os dois produtos, então eu quero usar as cores dourado e chumbo para dar um ar de sofisticação. Então eu venho aqui e vou colocar o nosso hexadecimal mesmo. O dourado corresponde a praticamente um DA520. Aí você vai falar assim, Lissa, mas aí tá um amarelo e como que a gente vai fazer para que ele fique transparente? Se você acrescentar 2 últimos dígitos nesse hexadecimal, ele vai ficar transparente. Então, eu posso colocar aqui 1 ou eu posso colocar, no caso, 99. Quanto mais alto, mais transparente essa cor vai ficar. Então, eu coloquei aqui 99 porque não é o máximo de transparente, mas fica com uma cor suave e agradável aos olhos. Você já vai ver a diferença dele. Aí eu vou voltar aqui no nosso split. Aqui, split background. E eu vou aproveitar essa variável com a cor que eu tinha criado agora há pouco. Então eu venho aqui, var, tem que fazer referência assim, 2 traços, coloco left bg, exatamente o mesmo nome que eu tinha utilizado, e salvo. Tava olhando aqui e falando, mas por que ficou assim, né? Splitado aqui, sendo que essa divisória deveria ficar aqui no meio. É porque como eu copiei ali do código anterior 50%, ele está considerando 1/4 da tela. Então aqui não é 50%, né? É 100% mesmo. Perfeito. Olha só como a nossa página já está ficando. Aqui já temos uma espécie de dourado. E aqui a gente vai colocar o chumbo daqui a pouquinho. Você vai ver como vai ficar legal. Acho que já podemos seguir sim para essa parte do split left, só que para o lado right, ou seja, direito. Então, vou dar um Ctrl C aqui, pulo uma linha, Ctrl V. Em vez de left, eu vou substituir aqui right. Você já viu aqui... Opa, acabou duplicando o split 2 vezes. Deixa eu tirar. Pronto, você já viu aqui que replicou o código para o lado direito também. Só que eu vou fazer uma alteração. Vou colocar aqui como a variável essa cor, eu vou alterar. Então, primeiro eu vou lá no root de novo e vou criar a outra variável. No caso, eu venho aqui, vou criar também traço, right, traço bg, também de background, traço color, de cor. Mesma coisa, eu vou colocar aqui um hexadecimal de 6 dígitos e acrescentar 99 no final para trazer aí aquela transparência que a gente quer. Como eu quero trazer uma cor de sofisticação, eu escolhi aqui o 28, 28, 28. Opa, só faltou a hashtag. É uma cor mais puxando para o chumbo. Agora eu venho aqui e coloco o 99 no final. Lissa, não alterou ainda. Pois bem, é porque falta a gente alterar aqui embaixo nessa variável. Então, em vez de left, a gente vai colocar o right. E prontinho. Olha só, a gente já tem uma cor mais puxando para o chumbo e para o dourado. Agora, eu acho que é o momento ideal para a gente fazer a alteração também da nossa fonte. Lembra que a gente tinha deixado em preto mesmo para ficar mais tranquilo para a gente conseguir enxergar? Então, agora a gente vai voltar aqui e vai colocar o FFF. Deixa eu voltar aqui. Pronto, agora sim tá ficando bonito, hein?
Eu posso voltar também e colocar lá no button. A gente tinha colocado uma cor de essa Blue Violet aqui. Então a gente pode alterar aqui também para FFF. E vamos colocar também a cor da borda como branco. Agora, se você parar aqui no nosso projeto, você vai ver uma observação. Quando a gente passa aqui o mouse em cima do botão, ele não faz nada, não muda de cor, não se mexe. Eu não quero que fique assim, então eu vou colocar uma configuração aqui, vou voltar no pertinho aqui, abaixo do BTN. Muito bem, aqui. E eu vou colocar uma configuração aí, uma estilização do Split Left BTN Hover e Split Left BTN Left, que aí a gente vai ter uma alteração com as cores tanto correspondentes, né? Tanto dourado quanto chumbo. Então vamos lá para o código. Então vem aqui ponto split, eu vou colocar split de novo, split left, vou colocar aqui também referenciando botão e vou colocar 2 pontos hover. Para quem não sabe, o hover é o que dá essa função aí quando a gente passa o mouse em cima de determinado elemento. Nesse caso, como a gente está referenciando o botão, ele vai dar o efeito aí quando a gente passar o mouse em cima do botão. Eu vou colocar aqui o background color, né? Aqui eu posso colocar tanto o hexadecimal, o RGB, mas eu vou aproveitar e vou colocar a cor que a gente tem aí no root. A cor que a gente vai utilizar para o botão left. Então eu venho aqui, posso colocar de novo traço, traço também, left, traço BTN, traço hover e traço color. Eu vou utilizar essa mesma cor que tem aqui, a diferença é que eu não vou copiar com o 99, afinal de contas eu não quero que esse botão fique transparente. Então venho aqui, coloco isto e ponto e vírgula. Eu já vou aproveitar, como eu já estou aqui no root, eu vou fazer a mesma coisa porque eu vou precisar do botão da direita, então eu vou fazer a mesma coisa. Opa, aliás, vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, substituir o right, 2 pontos e vou copiar o mesmo código, tirando o 99. Já configuramos as cores, agora vamos voltar lá para o nosso código. Opa, passei dele. Tá aqui. Aqui, ó, traço, traço, left. E ele já apareceu aqui, ó, BTN Hover Color. E eu acabei de descobrir aqui que não estava funcionando porque eu simplesmente não coloquei o espaço aqui do BTN, então tem que isolar. Agora, ó, se eu voltar aqui no arquivo e, ó, clicando, ele já alterou para uma cor aqui sólida, bonita. Só que tá dando diferença por causa dessa borda que tá ficando branca aqui. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ao passar o mouse em cima, faça alteração de cor e que essa borda também altere junto com o background. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui, vou pular uma linha, vou colocar border color e vou copiar essa mesma variável que eu tinha utilizado anteriormente. Agora, voilá, funcionando perfeito, hein? Ó, a borda tá igualzinha. A gente vai fazer a mesma coisa pro lado direito. Então, só vem aqui, copio esse código, Ctrl V, vou alterar aqui de left para right. E ao invés dessas cores aqui, eu vou voltar e vou pegar essa cor do right left. Aliás, right BTN, né? Acabei falando no automático. Então, venho aqui, altero aqui. Vou copiar novamente e vou alterar também no botão, na borda do botão da direita. Copiei aqui a última letra, pessoal. Olha só, no hover, mesma coisa, cinza, né? O chumbo e o dourado estão funcionando perfeitamente bem. Então agora eu vou aproveitar e já vou configurar aqui como que vai ficar o nosso footer para que ele fique organizado, bonitinho, antes da gente dar prosseguimento e colocar aí um hover, tanto do aumento do lado esquerdo quanto do lado direito quando a gente passar o mouse. Footer, vou abrir aqui as chaves, vou colocar aqui um position como absolute, essa é a primeira opção. Vou colocar o font family, é aqui onde a gente vai utilizar aquela outra, a segunda fonte
Então nem vou escrever aqui, eu só vou voltar aqui na nossa aba onde a gente selecionou as fontes e eu vou copiar aqui essa segunda parte, ó, Font Family. Vou copiar, como eu copiei e não vou precisar mais dessa página, eu posso fechar, colocar aqui em Footer. Font Family. Vou inserir aqui o font size 10 pixels. Vou colocar aqui que ele tem que ficar no bottom com 0px. Vamos colocar um width de 100%, porque ele tem que abranger de ponta a ponta. E um height vamos colocar de 15 pixels, porque tem que ser algo bem sutil, só para simplesmente constar ali. Já tá aparecendo aqui no rodapé bem pequenininho, ó, você tá vendo? Eu posso deixar assim, transparente mesmo, ou se você preferir, eu vou voltar aqui, deixa eu, fechar essa parte, fechar aqui. Posso deixar transparente ou posso colocar um background para dar um pequeno destaque. Background color. Posso colocar como FFF, o que você prefere. Ou então o que eu posso fazer? Se eu tirar aqui e eu coloco color. Vou colocar como FFF. Eu gostei assim, ficou bem sutil. Acho que não vai ficar muito legível, então vou deixar como preto mesmo. Não, então nem preciso ter essa tag. E fica assim. Imagem, reprodução, everything, Apple. Então, tanto se o conteúdo dessa página ele for completo, como se ele for minimizado, o footer vai aparecer anyway. E o que nós vamos fazer agora é configurar aí o nosso hover daquela forma que minimiza ou maximiza determinado lado conforme a gente passa o mouse. Eu vou fazer uma configuração aqui manual, direto no HTML, para a gente ir, inclusive, visualizando essa alteração. Mas não vai ficar assim por muito tempo, porque essa função que eu vou fazer aqui agora manual vai ser automatizada pelo JavaScript, que daqui a pouco a gente vai fazer. Mas por enquanto eu vou colocar aqui hover left, adicionando aqui no container. Vou no style e eu vou criar essa classe aí do hover left. .hover traço left. Vou dar um espaço aqui e quando ele estiver o left ativo, eu abro aqui as chaves e eu vou colocar o width. No caso, eu colocaria uma proporção que vai ser utilizada depois no right também, né, no lado direito. Padronizando aqui, como a gente já está utilizando esse padrão para as cores, eu também vou aproveitar e vou criar uma variável lá no nosso root. Então aqui eu já aproveito e vou criar duas variáveis, na verdade, que a gente vai precisar do hover, traço width, 2 pontos, 75%, porque ele vai aumentar 3/4 da tela. E no caso, eu passar o mouse pelo lado direito da tela, ele vai aumentar 75%. Com isso, eu também preciso que o lado esquerdo diminua para 25%. Então, a gente vai ter a proporção aí certinha. Eu vou colocar, em vez do hover, other side, né, que é o lado oposto, other, width, 2 pontos, 25%. Perfeito. Agora eu vou voltar aqui no nosso hover e vou colocar o width. Abro parênteses, traço, hover, width. Já apareceu aqui automático para mim. Eu vou aproveitar e já vou fazer a configuração das demais formas como ele vai ficar. Vou colocar aqui também o ponto hover, traço left. Abro as chaves e eu vou colocar aqui que o outro lado também vai diminuir. Porque como você já reparou aqui, ó, o lado esquerdo eu já tinha deixado manualmente aqui como hover left, o lado esquerdo ele já aumentou a proporção da imagem, da fonte, de tudo. Então, só que a diferença é que a gente não está vendo muito bem ele ampliado em 75%, porque o outro lado, o direito, continua com 50% da tela. O que eu preciso é que ele diminua para 25% para a gente sim conseguir ver essa expansão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o right, quando ele estiver ativo, então ele vai ficar como também o width. Só que dessa vez a gente vai colocar como uma var,
traço, traço, other. E pronto. Olha só, você já tá vendo a diferença aqui. Agora, essa é a forma como vai ficar quando a gente fizer o hover. Isso porque tá ativo o lado esquerdo e eu coloquei manualmente lá. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que pro lado direito. Eu venho aqui, posso copiar esse mesmo código, colo aqui e eu vou trocar por onde tiver left aqui, eu vou colocar right. Para ficar padronizado, eu vou deixar na ordem certa. Right. E aqui eu vou colocar como right também. E aqui como left. Só alternando aí, invertendo. Quero conferir se ele está realmente atendendo da forma como eu programei também do lado direito. Então, eu vou colocar aqui o hover. Prontinho. Então, perfeito, tá funcionando. Eu tô vendo aqui que o lado direito também se expandiu e mostrou o celular de uma forma maior, o smartphone no caso, e também diminuiu o lado esquerdo aí. Então, perfeito, tá funcionando, mas como eu disse, a gente não vai utilizar essa parte aqui porque foi só um teste manual, a gente vai automatizar isso com JavaScript agora, nesse exato momento. Mas daqui a pouco a gente também vai voltar no CSS porque eu quero fazer algumas alteraçõezinhas conforme a gente for mexendo automaticamente no JavaScript. Eu vou voltar aqui, vou abrir o arquivo JavaScript, deixa eu minimizar a lateral. E, como eu disse, esse projeto ele é majoritariamente composto por CSS. Então, você vai ver que o nosso JavaScript vai dar pouquíssimas linhas. Vamos começar aqui que a gente já vai automatizar o que a gente precisa com relação ao hover. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar criando uma const. Essa const, a gente vai criar, na verdade, 3 consts, né, que vão armazenar informações de carry selector do left, do right e de um container. E eu já vou explicar para você. Essa primeira aqui, left, nós vamos colocar aqui como igual e atribuir a ele o document.carry selector. E dentro dele, nós vamos colocar os carry selector, no caso, para a classe .left. Opa, coloquei aspas duplas, vou colocar uma aspa só. .left, certo? Ponto e vírgula aqui, eu posso copiar esse mesmo código e vou fazer a mesma coisa, Ctrl V, e coloco right. Dessa vez, eu quero que o carry selector selecione o lado também direito. Então, a gente vai alterar aqui para right da mesma forma. Agora, eu vou criar mais uma const, né, que é uma constante. E essa const vai ser um container. Para que eu estou criando essa outra variável aqui? Porque esse container é onde vai armazenar tanto as classes que quando for adicionada ou quando for removida. Então, a gente precisa de um lugar para armazenar essa informação. Então, venho aqui, document, também vou utilizar um carry selector, e dessa vez eu vou colocar aqui, abre aspas, ponto container, que vai selecionar o container que está lá no nosso HTML. Agora, a gente vai criar aqui um método que vai fazer praticamente aí o hover de forma automática. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu venho aqui e coloco left, ponto. Eu vou colocar um add event listener, que é um método específico do próprio JavaScript, que ele tem a responsabilidade de captar toda vez que um determinado evento acontecer, ele vai captar essa informação e ele está pronto para executar algo de acordo com o que a gente vai programar. Nesse caso, eu já vou abrir aqui um parênteses, uma aspas, e eu vou colocar o evento que ele vai captar, no caso, é um mouse enter, ponho uma vírgula, e quando isso, que basicamente, né, vai trazer o efeito hover, e quando isso acontecer, ele já vai chamar uma função, que no caso eu vou colocar uma arrow function, então eu vou abrir aqui parênteses, container, ponto class_list, ponto add, porque aí ele vai adicionar, e aí eu vou colocar aqui entre parênteses e entre aspas o hover left. Eu vou copiar essa mesma informação aqui, só que
tudo, só que eu vou alterar, em vez de mouse enter, eu vou colocar como mouse leave, que é tanto quanto o mouse for para a área do container lá do lado esquerdo, quanto ele sair, então a gente já vai ter um outro tipo de função. E aqui, em vez de add, ele vai remove, no caso, remover. Basicamente, o que está acontecendo aqui é um mouse event, né, que está sendo escutado pelo add event listener, e quando isso acontece, ele vai chamar uma error function e que vai pegar o container, chamar um class list para adicionar uma classe e adicionar nessa classe um hover effect, ou adicionar no caso, ou remover. Opa, eu coloquei um R aqui a mais, é remove em inglês mesmo, tá? Porque aqui também é um método. Então ele ou vai adicionar ou vai remover. Então agora é basicamente isso. O que a gente vai fazer? Vamos agora copiar todo esse código e vamos simplesmente replicar ele para o lado direito. Então eu venho aqui. Para ser mais prático, eu vou selecionar aqui o primeiro, vou segurar o Alt, segurar o segundo Left e também tem o Left e Left também. Eu vou apagar esses 4. Eu errei aqui uma letra. Deixa eu selecionar novamente. Alt aqui e um Alt aqui. E aí eu vou substituir onde estava Left por Right. Basicamente, como eu disse, né? Essas duas funções aqui, elas estão fazendo automaticamente o que eu tinha feito manualmente lá no HTML aquela hora. Então, eu vou salvar aqui e já vou testar para ver se está funcionando. Cliquei aqui, opa, temos um hover do lado esquerdo e temos um hover do lado direito, maravilha. Tá funcionando, já tá inclusive de forma automática aqui, só que a impressão que passa agora é que tá muito bruto, sabe? Não tem uma transição, um delay, então a gente vai colocar isso, vamos voltar lá no CSS para fazer esse delay ficar mais suave. E de volta aqui no nosso CSS, agora eu vou vir aqui entre o split right before e o hover left, eu vou inserir aqui uma combinação tanto do split left do right e dos befores de ambos, e aí a gente vai colocar uma transition aí para ficar mais suave. Então eu venho aqui, split .right, vou colocar vírgula, eu vou repetir esse padrão aqui para diversas formas, tanto o split também. Vou colocar vírgula aqui também, vamos repetir isso para os dois, deixa eu copiar. Esse split right aqui eu vou dar 2 pontos e eu vou colocar o before. Left eu vou fazer a mesma coisa, 2 pontos before. Posso tirar até essa vírgula aqui que eu tinha colocado no final. E aí eu vou vir aqui para ficar mais organizado visualmente falando. Deixa eu dar uns enters aqui para a gente organizar a nossa visualização. Muito bem, agora eu vou abrir as chaves. E dentro todas essas classes a gente vai escrever aqui transition, 2 pontos, all. E eu vou colocar um mesmo tempo para todos eles. Então eu vou aproveitar e vou colocar essa informação lá no nosso root. Então eu venho aqui e coloco no root traço, speed, 2 pontos. Eu vou colocar aqui como 1000 ms, ou seja, 1000 milissegundos. Vamos voltar aqui embaixo, onde nós estávamos configurando o tempo. E aí agora a gente vai colocar aqui a variável, vamos chamar a variável no CSS, traço, speed. E vamos colocar também aquele efeito chamado easy in out. Salvando aqui. E aí vamos fazer o teste e... Uou! Show! Olha só! Tá muito mais agradável agora, não tá? Muito mais prazeroso de ver uma página dessa funcionando. Tem 2 observações. A primeira delas é que o Samsung aqui, ele tá ficando muito espaçoso, ele tá desproporcional, né? Que iPhone 13 já é curto. Mas eu acho que dá para melhorar aqui o Samsung Galaxy. Então eu vou voltar aqui no arquivo HTML e eu vou fazer o seguinte. Aqui, entre Samsung e Galaxy, eu vou colocar um BR, ou seja, um espaço em branco para a gente conseguir
pular uma linha aí, fazendo split, sem split, e vai ficar assim. Eu gostei desse jeito, se você preferir você pode colocar de outra forma, mas por enquanto eu vou manter assim. Vamos minimizar aqui, vou fechar o HTML, por enquanto não vou precisar. E tem uma outra observação, aqui a segunda que eu tinha falado é que quando a gente está fazendo o hover, está mantendo o mesmo tamanho das letras e tudo, e eu não quero que isso aconteça, eu quero que aconteça uma diferença aí quando a gente fizer o hover. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, no finalzinho do nosso CSS, pode ser mesmo depois do footer, eu venho aqui e vou inserir um @media. Vamos colocar entre parênteses o max width, 800 pixels, para que não exceda esse tamanho. E aí eu vou configurar aqui o H1 para o font size vai ser 2 rem, então vou colocar font size. Vamos colocar aqui o top também de 30%. E vamos aproveitar e configurar também o btn. .btn. Abrir as chaves também. Padding. Vamos colocar de 1.2 rem. E vamos colocar o width de 12 rem. E feito isso, vamos para o último teste final. Eu vou até aproveitar aqui para minimizar o nosso VS Code, porque eu acredito já que nós finalizamos, então deixa eu só minimizar, porque temos que ver aí com a nossa página inteira. Olha só que maravilha! Nós estamos com a nossa landing page absolutamente pronta. Temos aí uma landing page completa, fazendo a venda de 2 equipamentos, aliás, dois smartphones aí de muita qualidade, iPhone 13, temos a opção de compra com um hover super bonito, é uma cobertura dourada e um hover aqui no nosso botão. E nós temos o lado oposto, também o Samsung Galaxy Z Flip com um hover no botão, com uma cor mais chumbo aí de cobertura na nossa imagem. E 2 imagens aí que trouxeram bastante a realidade das 2 marcas que são super competitivas entre elas, hein? E como eu disse, né? Quero saber de você. Qual é a sua preferida? iPhone, Samsung ou outra marca? Pode mencionar aí, eu quero saber. Também vi aqui, ó, tá perfeito, o footer tá funcionando. Então, maravilha, tá? Do jeitinho que a gente gostaria. Vocês repararam que quando a gente diminui aqui, deixa eu clicar aqui. Quando a gente diminui, ele também está diminuindo junto, né? Então, está adaptável. E se a gente clicar aqui em cima também para diminuir, ele também está se adaptando à tela. É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui comigo até o final. Eu espero muito que você tenha gostado desse projeto. É um projeto simples, mas é um projeto muito bom para você testar, colocar sua criatividade aí à prova, colocar novas opções, para você incorporar também no seu portfólio, enriquecer e veja quantas coisas legais que a gente aprendeu aqui durante esse tutorial, né? A gente aprendeu a mexer aí com variáveis no CSS, a gente aprendeu um pouco mais de Edge Event Listener, que é um método que você vai utilizar muito aí, principalmente se você precisar se você pretende seguir na carreira como front-end, então JavaScript vai estar muito intrínseco aí no seu dia a dia. A gente mexeu também com o método Query Selector, que ajuda a selecionar elementos no HTML. A gente aprendeu um pouco mais sobre a divisão da tela, como que a gente organiza os elementos, enfim. Espero muito que você tenha gostado e eu quero aproveitar e pedir para você já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outros colegas que você sabe que estão estudando e que querem praticar mais com projetos de verdade. E se você gostou também, deixa o feedback aqui nos comentários, me conta quais são os próximos projetos que você quer ver aqui. E não deixa de acompanhar tanto a Cubase Academy quanto o TechLi nas redes sociais. Tem todas as informações aqui no box de informações, todos os links. E também, se você entrar lá no link da minha bio, vai ver que tem vários outros materiais complementares gratuitos que você pode baixar e aprender muito com cada um deles. Muito obrigada pela sua companhia e eu espero ver
o seu projeto no GitHub, hein? Quando você fizer, me manda o link que eu vou gostar muito de ver. Um abraço e até o próximo projeto!